dia, né, novamente, para quem acabou de entrar. Eu queria começar a nossa aula primeiro dando parabéns aos alunos que participaram da apresentação, né, na aula passada, porque semana passada a gente não teve aula ao vivo, né? Então, da aula passada, que foi a última que a gente teve ao vivo, né, online. As apresentações não foram das melhores, né? Tipo, que apresentação maravilhosa, mas foi uma apresentação boa, participaram, fizeram atividade, né? E aí, como o combinado, a gente sorteou e eu entreguei, enviei para vocês o presente, né? Quem ganhou aqui foi a Camila, o Felipe e a Stephanie. A Stephanie não está presente ainda na nossa aula, né? É, Gostou, Camila? Gostou, Felipe? Sim, sim. Gostou, né? Então, igual eu falei para vocês, foi algo simples, né? Mas foi de coração, para poder motivar vocês mesmos a estarem sempre participando das aulas, tanto das minhas, né, de eletiva, quanto das outras também. Claro que não é sempre que a gente pode fazer isso, não são todos os professores também, mas é um jeito diferente da gente tentar motivar vocês a estarem sempre presentes, tá? É, Então, vamos lá. Na aula que vocês apresentaram, né, que vocês fizeram a apresentação, a gente estava falando sobre o tema a cultura e a identidade social, que foi a apresentação de vocês. Para quem está começando a assistir as nossas aulas agora, né, eu acho que a Jaine deve ser uma das primeiras vezes que ela está assistindo. A gente está numa sequência de conteúdos que tem o tema de a influência da cultura na formação do indivíduo. A gente já viu nas aulas passadas a, a cultura e a identidade pessoal, como que essa cultura ela age na identidade pessoal. A gente viu o agente cultural, o propagador cultural, o espectador cultural e também o alienado cultural. Né? Então, nós vimos esses quatro tipos de eh, indivíduos dentro da sociedade, viu como cada um se encaixa. Né? A gente até fez uma atividade para você se identificar em algum desses indivíduos, né, e se justificar por que que você se encaixa naquele determinado indivíduo. E aí depois o próximo tema foi o que vocês debateram, a identidade, a cultura e a identidade social. Como que a cultura ela interfere na nossa formação como indivíduo em relação à sociedade, né? Como que ela influencia. E aí, nós vamos dar continuidade a partir daí. Eu vou dar uma recapitulada, né? Dar uma explicada novamente sobre esse conteúdo, a identidade pessoal, a cultura e identidade social, desculpa. E depois a gente vai ver também um pouquinho sobre a cultura como pontes entre as gerações e também como pontes entre os estratos sociais, as extremidades da sociedade, tá? É o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Na aula da semana que vem, a gente vai ver é, a cultura como terapia, como ela serve, como a gente consegue utilizar a cultura como uma terapia, tá? E a gente finaliza esse primeiro ciclo de conteúdos que eu separei para vocês, tá? Da influência da cultura na formação do indivíduo. E aí, para a gente começar essa aula, né, eu preparei essa apresentaçãozinha para vocês, tá? Que a gente vai ver nessa aula de hoje? Como eu acabei de falar, a gente vai ver a cultura e a identidade social e a cultura como ponte entre as gerações e o extrato social, tá? Então vamos lá, para a gente começar. Quais são as expectativas e os resultados que a gente espera dessa aula nossa de hoje? Primeiro, eu espero que vocês consigam identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e a presença de diferentes grupos sociais e culturais. E segundo, identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado, né? No caso nosso, hoje a gente vai ver também um pouquinho sobre essa questão é, de ser brasileiro, como o espaço geográfico que a gente ocupa é o Brasil, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da identidade social e a questão de ser brasileiro. Né? É a questão da nossa identidade relacionado ao nosso país, beleza? Então vamos lá.
a consciência de ser, ela pode gerar solidão caso ela não haja aquela consciência de pertencer, ou seja, de compartilhar a existência com outros. Para a gente eh, ter uma existência sem aquelas crises existenciais, claro que todo mundo acaba tendo em um certo momento da vida uma crise existencial. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui? Não me encaixo nesse grupo, enfim, né? Mas essa questão da identidade social, ela interfere não somente na consciência de ser, do que você é, mas também de pertencer. A gente precisa ter esse sentimento de pertencimento àquela sociedade, àquele grupo social que a gente está inserido, ou um grupo social escolar, ou um grupo da igreja, o grupo da família, do bairro, enfim. A gente precisa compartilhar essa nossa existência, essa nossa consciência de ser com a sociedade. Né? Então, aí vem também essa consciência do pertencer, do pertencimento daquela sociedade. Né? E o fazer e o admirar a arte, utilizando-a como fator de integração social e formador de identidade, é um comportamento transmitido de pai para filho. E ele começa lá no berço, ao som das primeiras cantigas de ninar e das primeiras histórias de fadas, né? Por exemplo, ou de super-heróis. Então é o seguinte. Em relação a essa questão da cultura como essa ponte entre as gerações, ela começa lá no comecinho, lá no iniciozinho da vida, lá no berço, quando os pais começam a trazer cantigas, né, contar algumas historinhas, tem um porquê. E daqui a pouquinho a gente vai ver mais especificadamente o porquê, né, dessa da cultura ser tão importante nessa questão das gerações, tanto do respeito quanto das tradições, né, quanto das simbologias que nós temos, que são repassadas de geração em geração, e muitas vezes a gente nem repara, a gente nem percebe que essa cultura que está inserida dentro de nós vem desde quando nós somos pequenininhos, tá? Então, bora lá. Cultura e a identidade social. Qual é o conceito e a definição, né, desse tema? O conhecimento de que outros também fazem, divulgam e apreciam o mesmo que o indivíduo é o meio de integrá-los à sociedade. Ser poeta é bom, mas ser um poeta brasileiro entre outros poetas brasileiros é melhor. A comparação ela é inevitável com outros e é desafiadora e motivadora. É, Diga-se o mesmo para qualquer outra modalidade cultural. Ao prazer de criar, soma-se o prazer de cultivar um estilo próprio. Já não se trata mais de criar, divulgar ou apreciar a arte, mas de criar, divulgar ou apreciar sob uma ótica diferente, peculiar e personalizada. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê muito essa questão de inserir a nossa personalidade naquele contexto que a gente está trabalhando no geral, da arte, né? A gente vê muitas músicas, por exemplo, às vezes sendo um pouco transformadas para ter mais a personalidade daquele cantor que está representando aquela música naquele momento. A gente, por exemplo, a gente vê músicas que têm várias versões, né? Isso é um jeito de trazer uma personalidade para aquela música, por exemplo. Mas isso engloba em várias questões. É, Vou falar isso mais especificamente para as meninas da aula, por exemplo. Eu garanto que algumas de vocês já devem ter feito alguma coisa na roupa de vocês. Eu, quando eu era mais nova, até hoje em dia eu faço de vez em quando. Mas hoje em dia a gente já consegue comprar assim, né? Mas na minha época, quando eu era mais nova, a gente não tinha tanta essa diversidade de roupas, de estilo, roupas rasgadas, enfim. Então, na minha época, eu fazia muito isso com as minhas amigas. A gente personalizava nossas roupas. A gente rasgava, às vezes a gente cortava as blusinhas, ficava lá dando uns nozinhos. A gente comprava aqueles. Esqueci o nome agora, que a gente passa o ferro e cola no tecido, né? Então a gente utilizava várias formas de personalizar a nossa roupa, de dar a nossa cara para aquela roupa, por exemplo. E isso eu estou dando um exemplo da roupa, mas a gente faz isso em várias outras coisas, né? Às vezes um caderno a gente pega e já prepara ele, faz um monte de coisinha diferente para quê? Para dar nossa cara, para colocar a nossa personalidade naquele objeto, naquela arte, naquilo que a gente está
utilizando no nosso dia a dia, né? Então, é, onde encaixa essa questão, além desse prazer de criar, a gente tem esse prazer de cultivar um estilo próprio, né? Uma identidade para aquela roupa, para aquele visual. Hoje em dia a gente também consegue ver muita questão do copia, né? De imitar muito parecido. Ah, fulano tá com aquela roupa, quero usar uma roupa parecida e tal. Mas, querendo ou não, a gente tem essa questão da personalidade, de inserir a nossa personalidade naquilo, né? Ou numa roupa, ou numa música, no jeito de falar, no jeito de agir. A gente tem essa tendência de colocar uma ótica, né, uma visão diferente daquilo. Mesmo que seja apenas para a gente poder apreciar, né? Mas a gente tem essa questão de inserir a nossa personalidade nas coisas que a gente faz. Pelo menos a maioria, né, da sociedade tem essa questão. Então, essa identidade cultural, em diferentes níveis, vai alicerçando a consciência do povo. Fala-se e vivencia-se uma música brasileira, porém, há ritmos baianos e dentro da música regionalista baiana, aprecia-se esta ou aquela determinada tendência. Nem por isso nós deixamos de sentir que existe uma musicalidade comum a todos os povos e a todas as eras, pois além de universal, a música ela é transcendental, ou seja, ela nos dá essa sensação de união com a divindade. Então, falando especificamente da música, a gente consegue perceber que ela é presente em praticamente todos os rituais religiosos. Eu falo rituais religiosos porque eu quero englobar todas as religiões mesmo nessa fala, tá? Porque a gente consegue perceber na igreja evangélica, na católica, na umbanda, na maçonaria, enfim, todas as religiões. Maçonaria não é religião, falei besteira, tá? Mas enfim, todas as religiões a gente consegue perceber a presença da música, porque a gente consegue ver essa transcendentalidade da música, né? Ela nos faz conectar com o divino. Para quem crê no divino, ela nos faz conectar com o divino. A gente percebe muito nas igrejas que antes de começar, né, as pregações, eles têm aquele momento do louvor, onde eles passam as músicas, né? As pessoas adoram a Deus através da música, porque a gente sente que aquele momento ele quebranta o coração, que ele abre, faz a gente abrir, a gente, né, se expor, a gente consegue, igual eu acabei de falar, essa união com a divindade, seja qual divindade que você está cultuando naquele momento, igual eu acabei de falar, evangélica, espírita, católica, enfim, tá? Esse sentimento de transcender o espaço e o tempo, ele está presente em todas as formas de manifestação cultural. Ele é um sentimento atávico, inerente à espécie, tá? Essa palavra atávica, ela é justamente isso mesmo, é algo que é da nossa espécie, essa necessidade de compreender, né, de transcender esse meio em que a gente vive, tá? Até aí tá tranquilo? Deu para entender? Sim, sim, não? Sim, Sim, sim. né? Então, a formação cultural de um grupo, ela estabelece-se alicerçada nos fatores climáticos e geográficos, inicialmente passando pelas atividades de sobrevivências mais adequadas àquele grupo, pelo tipo de alimento disponível e a seguir pela religião e atividades de lazer que se estabelecem em relação a essas primeiras condições que eu acabei de citar para você, tá? É, isso que eu acabei de falar, eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, onde é uma região, né, um país, um continente, onde há muito frio, aquelas pessoas elas têm um costume diferente do nosso, né? Por exemplo, lá eles leem mais livros, eles alimentam-se com mais gordura, né? Eles tem essa questão da a solidariedade nesses espaços onde há mais frio é uma questão de sobrevivência, tá? Já onde o clima é mais quente, onde há mais calor, a gente já tem outras tendências, né? A gente exercita-se o corpo, a gente come frutas frescas, a gente tem aquele espírito de aventura, né? É, existe uma questão da psicologia
né? Existe uma psicologia das montanhas, por exemplo, de quem vive nas montanhas, que é diferente da psicologia, né, do psique, de quem vive nas planícies, por exemplo. Lá, a pessoa que mora nas montanhas, ela sente segurança e proteção, onde os nativos de uma cidade, da planície, do urbano, ele vai perceber perigo. Às vezes, nós que moramos aqui dentro da cidade, né, cheio de casas, de prédio, a gente sente seguro aqui nesse nosso espaço. Mas quando a gente vai lá para uma região montanhosa, para umas casinhas no meio da floresta, no meio de uma outra região que não é a mesma da a gente já não tem segurança. A gente já percebe perigo ali. A gente já fica meio receoso. Da mesma forma, o contrário, né? Para aquelas pessoas lá, para aqueles montanhês, né, que moram lá, eles se sentem expostos e vulneráveis aqui na nossa região, né, nessa amplitude de prédios, de casas, enfim, né, de comércios. Então, existe essa questão também que influencia na nossa identidade social, tá? É, essa questão que eu acabei de falar para vocês do nosso espaço, da nossa região, onde a gente está inserido, tá? É, deixa eu ver aqui rapidinho. Nessa questão que eu acabei de falar, é o meio, né, o meio ambiente, o meio social que influencia o homem, moldando a sua imagem, igual eu acabei de falar, nós da cidade, temos as características da cidade em si, né? A cidade, ela nos moldou, né, com as suas características. Da mesma forma que nós, homens, seres humanos, estamos, de alguma forma, moldando e modificando também a nossa cidade, a nossa sociedade. Então, é uma constante troca, busca e, enfim, nessa questão de moldar. Tanto nós estamos sendo moldados pela nossa cidade, por onde nós estamos vivendo, mas nós também estamos, de certa forma, moldando e influenciando esse nosso espaço. Tá bom? A mídia, por exemplo, e as outras facilidades tecnológicas que nós temos, como a internet, enfim, elas diminuíram bastante esses contrastes, né? Dessas diferenças, mas não anulou essas diferenças. Ela diminuiu o contraste, mas ela não anulou, né? Então, essa comunicação entre os povos estimula a compreensão e o respeito mútuo e também enriquece a humanidade, tá? Hoje em dia, antes a gente dessa globalização, por exemplo, a gente tinha um preconceito, por exemplo, né? Ah, aquele povo que mora lá nas montanhas, é povo doido e tal, no meio do perigo. Ah, e da mesma forma eles lá falam, meu Deus, o povo morar aquela selva de pedra e tal, que loucura, aquilo ali não é vida e tal, enfim. Hoje em dia, como eu acabei de citar, com essas mídias, internet, enfim, a gente diminuiu esse contraste, a gente consegue ter contatos com eles conosco, não que não estou querendo dizer que são dois polos totalmente diferentes, né? Mas, assim, a gente consegue ter mais esse contato e aí vai estimular a compreensão daquela sociedade em si, eles da nossa sociedade, enfim, e a gente vai criando, então, um respeito mútuo, né? Enriquecendo a nossa vivência, assim, como a humanidade mesmo, tá? Então, bora lá para o próximo. Até agora, vocês têm alguma pergunta? Né? Fique à vontade para fazer deste um debate e vamos perguntar se tiver alguma dúvida antes da gente prosseguir. Agora, eu acabei de terminar de explicar, de fazer essa revisãozinha sobre a identidade, sobre a cultura e a identidade social, tá? Agora, daqui para frente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da cultura como ponte entre as gerações, tanto entre as gerações quanto os estratos sociais, né? Os marginalizados, os que são mais inseridos na sociedade. Alguma dúvida, Heitor, Camila, Felipe? Não. Não? Não, João Vitor, Jaine? não. Não? Jaine? Jaine? Jaine?
Entrou na aula e saiu não, né, Jaine? Deixou o trem aí Não, online. professora. Ah, tá. Queria ouvir sua voz, que eu nunca ouvi ela aqui nessa aula. Eduarda também tá tranquilo? Sim. Então, pessoal, olha só para de eu continuar, eu queria falar com vocês. Vão prestando atenção e tudo, porque daqui a pouquinho vai ter um momento para o debate. Eu quero ouvir um por um. Tem uma perguntinha lá no final da apresentação e eu quero ouvir um por um, tá bom? E essa conversa de vocês vai valer nota, tá? Para cada um também. Então, vamos prestando atenção. Então, se ninguém tem dúvida, vamos prosseguir, Bom, né? queria conversar aqui com você Espera só um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? sobre Antes de eu prosseguir, eu quero passar um vídeo, assim, dois vídeos na verdade, tá? Um que falando sobre essa questão de ser brasileiro, que eu acabei de falar para vocês, sobre a identidade de ser brasileiro, que vai ser o primeiro que nós vamos assistir. E o segundo, a gente vai falar sobre essa identidade social, né? Sobre essa consciência de si, sobre essa consciência social e sobre a consciência de classe também, que é algo muito importante que nós precisamos entender consciência de classe. A partir do momento que a gente entende, que a gente tem a consciência de classe, muita coisa muda, né, dentro da nossa sociedade. Então eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês, dois vídeos bem rapidinho para vocês. Depois do vídeo, prestem atenção que vai ter uma perguntinha também para vocês, tá? o tema da identidade, um tema que tem sido Sejam muito bem-vindos ao muito castigado Peraí. nos Tá saindo o áudio? Tá saindo o vídeo aí certinho para vocês? Sim. Tá, então beleza. dias de hoje. Bom, eu queria conversar aqui com vocês sobre o tema da identidade, um tema que tem sido muito castigado nos dias de hoje. Eu sou antropóloga de formação e nós sabemos que uma identidade é uma construção social. Além de tudo, a identidade é um fenômeno que é contrastivo, ou seja, eu crio a minha identidade por contraste a alguém, não é essencial. E ela é alterativa, eu posso mudar de identidade dependendo do local. Em um local eu sou professora, em outro local eu sou mãe, em outro lugar ainda eu sou amiga. Enfim, nós construímos várias identidades. Por fim, a identidade é uma resposta política a um contexto político. O que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje, e no mundo, eu diria, é que a identidade virou um fenômeno valorado. Políticas de identidade estão construindo guetos, guetos que não permitem que você trafegue de um lugar para o outro, que você mude de cadeira e que você possa se sentir em outros locais. Por exemplo, a questão do racismo. Quem tem o protagonismo da questão do racismo, quem sofre com o racismo, são as populações afrodescendentes, são as populações negras. Mas se o racismo virar uma questão só desses grupos, nós vamos dar tiro no pé, porque eu penso que o racismo é um problema de todos nós, brasileiros. A questão do feminismo. Eu sou uma feminista. Mas eu penso que a questão do feminismo não pode ser uma questão só das mulheres. De novo, nós mulheres é que temos o protagonismo? Temos. É preciso que a gente leve a questão? Leve. Mas eu torço, peço para que o feminismo seja uma questão de todos nós, uma questão dos homens também. Porque o problema do estupro, o problema da violência doméstica, não é um problema só das mulheres. Há também no feminismo vários grupos, para a gente ver como a identidade se divide. Eu acho, sim, que as questões do feminismo negro são questões importantíssimas, porque deslocam o problema do feminino para outros locais. E o que dizer, por exemplo, das políticas queer, das políticas de LGBTS, enfim, nós estamos construindo um Brasil múltiplo, um Brasil plural, mas um Brasil que tem que se reconhecer nas suas diferenças. Eu sou uma pessoa que acredito em políticas afirmativas de uma maneira geral, porque penso que mais é sempre mais. Pluralidade sempre produz mais pluralidade e a convivência com a diferença me faz uma pessoa melhor. Rousseau, ainda no século XVIII, trabalhava com a ideia de alteridade, ou seja, a descoberta do outro não me leva a ser outro, aquele outro, mas a descoberta, enfim, genuína da diferença me faz uma pessoa melhor, porque eu me identifico com uma outra realidade e amplio o meu universo, amplio o meu conhecimento. É preciso que a gente não tenha medo da identidade, mas é preciso que a gente também desconstrua essa identidade, essa noção de uma identidade como uma essência, como um tijolo,
como uma mônada. Não existe. Identidade é construção social e é preciso que a gente aprenda e lide com isso. Como é que nós podemos usar a identidade nessa fronteira mais porosa que permita com que eu reconheça o protagonismo alheio, reconheça o ativismo alheio, mas que eu consiga me identificar com outras realidades que não são aquelas com que eu vivo, com que eu convivo, com que eu me identifico. Identidade pode ser uma moeda de ativismo fundamental, mas identidade também pode ser uma balela, pode ser um grande escorregão. Então, A palavra aberta. esse foi o primeiro vídeo, tá? Que eu passei para vocês. Agora vamos assistir o segundo, que é o que fala sobre a consciência de si, a consciência do outro, Para né? você que ainda não me É esse aí. conhece. Prazer, meu nome é Érica. Hoje nós vamos falar sobre consciência social, consciência de si, consciência de classe. É muito importante nós termos um pensamento crítico, reflexivo sobre isso, porque assim nós podemos entender o quanto que existe de ideológico nas nossas representações sociais. Somente quando nós confrontamos as nossas ações, as nossas experiências e as nossas representações sociais com a de outras pessoas, de outros grupos, é que nós poderemos decidir se nós vamos manter ou transformar a sociedade. E o que aqui eu estou chamando de representação social? É a forma como nós enxergamos o mundo, ou seja, é tudo aquilo que nós utilizamos para demonstrar e traduzir aquilo que nós pensamos e sentimos. Então é muito importante a gente sempre se fazer o questionamento: quem sou eu? Qual o meu papel na sociedade? O que seria, gente, a identidade? É importante você entender qual é a sua verdadeira identidade para você perceber aquilo que faz parte da sua essência e o que não faz. Olha só, vários psicólogos, Freud, Erika Fromm, Winnicott, Vygotsky, Piaget, eles já nos mostraram que o nosso eu, ele é construído a partir da interação com o outro. É ali que você vai constatando as diferenças, as semelhanças, você vai desenvolvendo o seu autoconhecimento, a sua individualidade, a sua subjetividade, né? De acordo com as interações que nós fazemos com a família, com os amigos, na escola, no trabalho, etc. e tal. Então, a identidade, elas são as nossas características, aquilo que nos torna único, né? As características peculiares. E o papel social? O papel social é tudo aquilo que a sociedade, as pessoas cobram, esperam, né, que nós venhamos a cumprir. Então, a gente tem que desempenhar o papel de mãe sacrificiosa, do chefe de família, o provedor da casa, a meiga recatada e do lar, a divertida que tem espírito esportivo. Enfim, é tudo aquilo que eu aceito ser, que eu tento ser, para poder ser aceito na sociedade. Bom, agora que nós já discutimos um pouco o que são, né, os papéis sociais e a identidade social, é importante a gente pensar o quanto que eles exercem uma mediação no campo ideológico, porque cria-se uma ilusão de que os papéis sociais eles são naturais e necessários, e que a nossa identidade social ela é construída a partir de livres escolhas, quando na verdade nós sabemos que eles são frutos de um mecanismo de dominação onde tenta-se estabelecer e manter relações necessárias para condições materiais de vida e de manutenção das diferenças sociais entre as classes, né? Então, a gente vê aí uns poucos exercendo uma dominação sobre muitos através da força do trabalho. Então, a gente só vai conseguir ter uma consciência de si a partir do momento que nós tivermos uma consciência social. Porque é muita ingenuidade você achar que você é o que você é por causa de uma questão genética, de uma questão de características herdadas dos seus pais ou do seu temperamento. Grande parte da sua identidade, ela é construída de acordo com o que a sociedade prega, cobra e exige. Então, nós somos frutos das relações sociais. A mídia está o tempo todo exercendo um forte poder de influência sobre nós. Mas só chega-se a essa
consciência de si, quem tem essa consciência social para entender por que eu penso do jeito que eu penso, por que nós agimos do jeito que nós agimos. Quando os indivíduos eles são colocados frente a frente e eles se identificam, percebem as semelhanças entre si e que pertencem ou a mesmas classes ou a classes diferentes, é que esses indivíduos podem se transformar em agentes transformadores dessa sociedade. Mas o que nós vemos acontecer há muito tempo, que existem muitos mecanismos de manutenção e preservação, instituições que têm toda uma engrenagem para tentar combater, amenizar todos aqueles que se opõem contra esse sistema e que começam a questionar. Então, o indivíduo, quando ele não tem uma consciência social, uma consciência de si, ele fica alienado a esse processo justamente porque a nossa estrutura social ela é muito bem arquitetada para que haja essa falsa consciência de si, essa falsa consciência social e essa falsa consciência de classe, porque assim nós mantemos, essa estrutura social que já vem se perpetuando há anos e que é responsável por racismo, misoginia, desigualdades, preconceitos. Então, por isso que eu te convido hoje a fazer uma reflexão. Então, pessoal, vocês conseguiram compreender essa fala desse último vídeo? Tanto que é importante a consciência de classe, da gente ter essa consciência de classe para a gente poder saber indagar, correr atrás, mudar essa questão que nós estamos vivendo no dia de hoje. Primeiro, antes de a gente conseguir fazer uma revolução social, a gente precisa entender, saber, ter essa consciência de classe. Em qual classe que eu estou inserida? Faz parte de qual classe? Eu gosto de dar um exemplo muito claro em relação a essa questão da consciência de classe, relacionado à nossa política desse momento, que nós estamos passando nesse momento. Essa eleição que a gente teve, né, foi em 2019, né? 2019 que teve a eleição, se não me engano. Foi isso? Foi, gente? Me ajuda para a presidência? Foi 2019? Tá, então. A gente. Professora. 18? Foi no 18 para ele começar em 2019? Foi isso? 20? Não. Tá, enfim, eu não lembro. Dessa última eleição que a gente teve agora, que o Bolsonaro ele foi eleito. Eu acredito muito que ele foi eleito por grande parte da sociedade que não tem consciência de classe. Por quê? Desde o começo das falas dele, dos poucos pronunciamentos que ele deu em relação à candidatura dele à presidência, ele deixava claro o que ele iria defender e o que ele iria correr atrás de prejudicar, entre aspas, né? E a gente via que a classe mais baixa, né, a classe social que está ali mais embaixo, ela seria prejudicada. E, no entanto, essa classe que ele ia prejudicar seria a maioria. E ele foi eleito mesmo assim, porque muitas pessoas não tinham consciência de classe, de qual lugar elas estavam inseridos na sociedade, né? E hoje a gente está tendo esse caos que nós estamos tendo aí na nossa sociedade, no nosso país, nesse momento relacionado à política em si, né? Por causa da falta da consciência de classe. Se muitas pessoas tivessem mais consciência de classe, de onde elas estão inseridas na sociedade, ou ele não teria sido eleito, ou muita coisa teria sido diferente, né? Então a gente consegue ver muito claro isso na nossa sociedade no momento que nós estamos vivendo, tá? Em relação aos vídeos, aos 2 videozinhos que eu passei, eu queria que vocês comentassem comigo alguma coisa. O que vocês conseguiram trazer de informação para vocês? O que vocês acharam relevante? O que mais chamou a atenção em vocês? Ou no vídeo 1 ou no vídeo 2? Bora lá. Agora é o momento que vocês têm para falar comigo. Heitor gostava de participar tanto nas aulas quando era presencial, tinha que dar um chega para lá nele para ele poder ficar quieto, porque era difícil. Aí agora não quer falar nada, né, Heitor? Não, professora, eu tô passando um pouco mal aqui. Passando mal de sono, né? Acabou de Também. acordar e tal.
Não, gente, vamos conversar aí um pouquinho, Camila, Stephanie. Stephanie, eu não vou te perguntar muito porque você acabou de entrar, né? Mas depois que acabar a aula, eu vou postar essa aula no YouTube, aí você assiste o comecinho da aula que você perdeu, tá bom? Ok. Felipe, quer falar comigo um pouquinho? Ó, o Felipe saiu, gente, olha que malandro. Camila, vamos conversar, não vai sair também não, igual o Felipe, hein? Ó, o Felipe voltou. Ei, Felipe, falei que você tinha saído só porque eu tinha te feito uma pergunta. Felipe. Gente, é muito ruim dar aula olhando para essas bolinhas de vocês aí, ó. Parece que eu tô dando aula que eu tô falando sozinha. Então tá, ninguém quer falar agora, não vou forçar, mas daqui a pouco na perguntinha que vai aparecer aí vocês vão ter que falar sim. Então vamos lá. Como a cultura social tem influenciado a sua vida? Bora lá, agora vocês precisam participar. Agora é uma pergunta específica e é tranquilo de responder. Como que essa cultura social, esse meio que você está inserido, tem influenciado a sua vida? Você já parou para pensar um pouco nisso? Não. Não? Ó, vou dar um exemplo claro para vocês da época que a gente estava tendo aula presenciais. Muitos de vocês seguiam algumas modas, digamos assim, de alguns outros alunos da escola. Por exemplo, teve aluno que começou a ir para a escola com aquelas sandálias assim que só põe o pé e de meia, que eu não sei o nome daquela sandália. E só põe o pé assim, tipo uma pantufinha assim e meia. Alguns alunos começaram a ir. Pouco tempo depois, a escola inteira estava com aqueles meninos tudo de chinelo e de meia, com aquela sandália e de meia. Isso é algo que influenciou vocês sem vocês nem perceber. Aquela cultura ali daquele momento, daquele grupo que você estava inserido, né, que no caso era a escola, te influenciou a sua identidade pessoal. Você consegue compreender? Da mesma forma que eu conseguia ver eh, essa questão, né, de um aluno, por exemplo, e logo em seguida geral tá indo da mesma forma, eu também conseguia perceber o contrário. Eu também conseguia perceber que lá tinha alunos que faziam de tudo para não estarem encaixados naquele grupo, né, naquela modinha daquele momento, né? Então, é muito engraçado eu tô dando um exemplo da escola, mas isso é na sociedade em geral. A gente tem aquelas pessoas que são extremamente influenciáveis em relação ao que está acontecendo ao seu redor, aquele grupo que eles estão vivendo, e a gente também tem algumas pessoas, alguns grupos que são extremamente contra tudo que tem rolado de moda, de costume naquela sociedade ou naquele grupo. Né? Então a gente tem sim maioria que é influenciado, mas a gente também tem um grupo que não é influenciado, não, que eles na verdade, não é nem que eles não são influenciados, mas que eles tentam ao máximo não se encaixar naquela moda, não serem influenciados eu tô dando exemplo da moda nesse momento, né, tudo, mas isso engloba em vários outros aspectos, não só na moda. Mas algumas pessoas tentam ir totalmente contra. É igual o estilo musical. A gente tem aqui grande parte, bem a maioria mesmo, que ouve o sertanejo, por exemplo, porque eu sempre cito o sertanejo em relação à música, porque na nossa região é o estilo musical que mais se destaca, né? Que a galera mais ouve. Mas a gente vê que tem uma galera que não gosta de jeito nenhum, que vai super contra, não que vão contra, tipo, vamos revoltar e tudo, mas que não escuta, não gosta, né? Não se adapta àquele estilo musical. Então, sempre quando a gente fala de influência, dessa questão da influência, a gente também tem os que são totalmente contra qualquer tipo de influência, né? Que eu não tenho um nome específico para poder é, falar deles. Eu até poderia falar que seria alienado cultural, mas o alienado cultural que eu expliquei para vocês naquele momento, né, no primeiro momento, é algo totalmente diferente. É algo que ele meio que vai de contra mesmo essa questão da cultura, né? Ele tenta influenciar negativamente na cultura,
que não se encaixa nessa questão que eu falei para vocês da influência cultural. E aí agora, de novo, eu quero que vocês abram o microfone e vamos lá para a perguntinha. Como a cultura social tem influenciado a sua vida? Qualquer questão mínima que seja. Pode ser o exemplo que eu citei também da escola, em outra questão, mas eu quero ouvir de vocês. Bora lá. Eduarda. Como que você acha que a cultura tem te influenciado? Pode citar também algo tanto positivamente quanto algo negativamente, enfim. Uma coisa que tenha me influenciado a estudar, Não, é influenciado na sua como indivíduo, como você como indivíduo. Você pode dar um exemplo desse caso se você quiser, mas assim, eu tô falando no geral. O que você acha que algo da sua sociedade está influenciando na sua formação como indivíduo, entendeu? é, uma coisa que tenha me influenciado foi estudar para mim poder fazer a faculdade de veterinária. Muito bem. Então, essa questão tem te influenciado a correr atrás de estudar para você se tornar quem você quer ser, que é uma veterinária. É isso? Sim. Beleza, muito bom. Mais alguém, Camila, que aquela hora abriu o microfone e ia falar alguma coisa? Camilinha. Oi. Eu acho que as redes sociais estão influenciando na nossa vida também. As redes TikTok, sociais. Instagram. Isso. As redes sociais, ela tem influenciado muito há muito tempo, mas eu acredito que nesse momento de pandemia, ela tem, ó, disparado influenciado a gente. É, existem muitas coisas que influenciam a gente positivamente, mas também existem algumas coisas que sim, que acabam influenciando a gente negativamente. Eu não sei se vocês já chegaram, talvez pela idade ainda ou não, já chegaram num momento de, às vezes, parar e se chegar e falar, gente, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Por exemplo, eu não sou assim. Eu A não crise gosto de. mais existencial que você vai É, ter na sua vida é quando você isso. pergunta como tudo aconteceu. Isso, por que que eu tô fazendo isso, sendo que eu nem gosto disso, né? Eu acredito que vocês, em algum momento, eu vou dar outro exemplo para vocês da escola, porque é algo que eu acho que está mais perto da realidade de vocês, tá? Então, assim, em algum momento, nunca aconteceu algo na escola, por exemplo, que o seu grupinho de amigos fez e que você, de certa forma, não gostou ou não aprovou, mas que você meio que ficou na sua, calado, meio que compactuou daquela atitude que aquele grupinho estava tendo. Te influenciou, né, de certa forma. E aí você já parou para refletir por que que eu fiz isso, né? Isso tem me influenciado positivo, tem me influenciado negativo, né? Os seres humanos, eles querendo ou não, ele meio que da espécie já tem essa questão do influenciável, de influenciar e de ser influenciado, né? E a dica que eu dou para vocês nesse momento, já até fugindo um pouco da nossa aula, é para vocês serem o mais autêntico possíveis, sabe? Para vocês um dia mesmo parar e pensar um pouquinho, quem sou eu? O que que eu quero? Onde eu quero chegar? Quais são as atitudes que eu acho bonito em uma pessoa? Quais são as atitudes que eu acho feio em uma pessoa? E começar a foi igual a menina no vídeo, no segundo vídeo falou para vocês terem uma noção de qual que é a sua identidade. Isso é importante para vocês, principalmente nesse momento que vocês estão, que é onde vocês estão formando o caráter de vocês. Então é essencial vocês terem um momento de reflexão desse sentido. Do que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim para mim e para a sociedade, para você se enxergar como um indivíduo, ver quem você é e para você poder começar a tomar suas outras ações, porque a partir do momento que você entende quem você é, né, que você entende sua consciência de classe também, como eu acabei de falar, suas atitudes mudam. Você começa a não aceitar algumas atitudes, você começa a ter postura, a ter opiniões sobre determinados assuntos que são importantes para vocês como indivíduo,
adolescentes que estão crescendo, que estão formando o caráter de vocês. Então, um momento depois, e eu falo isso para vocês terem esse pensamento, pararem para ter essa reflexão, em um momento que vocês também estiverem de bem com a vida. Tá? Não esperar aquele momento de crise existencial. Ai, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui e tal? Não. Utilizem esse momento de reflexão no momento que vocês estiverem de bem com vocês mesmos, para vocês conseguirem também enxergar não só no outro o que é bom, o que é ruim, mas em você também. O que tem de bom em você, de qualidade, o que você tem de defeito, o que desses defeitos você consegue mudar, né, para melhorar você como indivíduo social na sociedade e você como indivíduo para o seu pessoal também, tá? Então, fugindo um pouquinho do nosso assunto, é a dicasinha que eu dou para vocês depois em outro momento para vocês fazerem essa reflexão, tá? Então, prosseguindo aqui, para a gente terminar. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cultura como ponte entre as gerações e os estratos sociais, tá? Então, olha só. Muito há que se falar sobre as histórias de fadas, a linguagem que os adultos encontram para penetrar o universo infantil. As histórias de fadas oferecem muito mais do que magia e encantamento à mente de crianças de todas as idades. Os contos de fadas, trabalhados há séculos por gerações e gerações de crianças, têm uma sabedoria própria e são um veículo ideal para introduzir a criança em seu contexto cultural, tá? Então, por mais que a gente não perceba isso claramente, só um minutinho. Deixa eu pôr meu celular para carregar aqui. Eu usar a câmera do meu celular, porque ele está descarregando. Então, olha só. Por mais que a gente não consiga perceber isso, né, claramente, eu falo isso como mãe nesse momento. Por muitas e muitas vezes, eu sim compartilhei, cantei musiquinhas, cantigas, contei historinhas para minha filha, e por muitos momentos eu não percebi a importância desse momento, né, como passar uma cultura, né, para minha filha, por exemplo. Hoje em dia eu tenho esse conhecimento. Tanto é que eu tenho esse conhecimento que eu busco contar historinhas, cantar musiquinhas para elas que são um pouco mais ricas, né? Tanto de conteúdo quanto de informações mesmo cultural, né? E a gente não percebe isso claramente, mas como eu acabei de ler para vocês, esse que é o veículo principal dos adultos transmitirem a cultura para aquelas crianças, né? E vocês já estão inseridos culturalmente, vocês já vêm com uma certa bagagem cultural desde quando vocês eram bebês e vocês nunca tinham parado para pensar nessa questão, né? Deixa eu só achar aqui uma coisa que eu queria falar para vocês. Essas histórias infantis, elas refletem-se no psiquismo infantil em vários níveis, tanto conscientes quanto inconscientes, né? E a utilização dessas histórias, elas permitem uma ampla abordagem da problemática infantil em várias razões. E a gente vai ver quais são essas razões, né, que essas abordagens para essas crianças influenciam, tá? Então, a primeira razão e a mais óbvia de todas é a estética. Ela é agradável e ela capta a atenção da criança. Então, no momento que a gente está cantando uma musiquinha e que a gente está cantando uma historinha, a criança está ali gostando, tá se sentindo agradável com aquela situação. Então, automaticamente a gente capta a atenção da criança naquele momento. Razão número 2. É uma atividade lúdica que permite o desdobramento do tema, utilizando a criatividade e a participação ativa da criança, podendo ser transformada em dramatização simples, peça teatral elaborada, pintura, letra de música e brincadeira de faz de conta. Então, essa é a segunda razão, tá? Para a gente desenvolver essa criatividade e participação ativa da criança, tá? Razão número 3.
Contar uma história estabelece e fortalece os vínculos afetivos entre quem conta e quem ouve. Então, naquele momento que eu estou ali contando uma historinha para minha filha, eu estou criando um vínculo com ela, um vínculo afetivo com ela, de segurança, de amor, de importância, enfim, né? Esses vínculos afetivos está sendo criado naquele momento. Então, através dessas interações não verbais que se estabelecem entre o narrador e o ouvinte, cria-se uma cumplicidade, uma empatia que fortalece a sensação de segurança e compreensão do outro por parte do narrador quanto do ouvinte. Então, nesse momento de troca, né, a gente consegue ter esse fortalecimento tanto da segurança entre a criança com o adulto, quanto do adulto com a criança, e essa compreensão, né, que eles têm de nós adultos. E a razão número 4. Ouvir histórias auxilia a criança a sentir-se incluída no mundo e integrada à realidade. Como os pais contam para ela que na sua idade ouviam histórias contadas pelos avós e que ela poderá, por sua vez, contar a seus filhos, a criança pode identificar-se com os pais, projetar-se no futuro, modelar seus comportamentos e perceber-se como um elo vivo na cadeia de gerações. Então, essa razão 4, na minha opinião, é uma das mais importantes, que é nesse momento dessa conversa que eles começam a se identificar mais com os pais e a projetar, né? Já desde criança, meio que imaginar qual será o futuro deles, né? Modelar esses comportamentos, perceber o que é necessário, né? Quais são os comportamentos necessários, enfim. Na minha opinião, essa razão 4 é uma das mais importantes desse momento de troca, né? Que a gente acha que é somente um conto de uma historinha, um conto de fadas, uma história de super-heróis, mas esse momento ele é muito mais importante do que a gente conseguir imaginar. E a razão 5 é as histórias elas ampliam o vocabulário infantil e transmitem por estímulos subliminares, todo tipo de informação cultural e conhecimentos teóricos sobre a história, a geografia, a religião e os costumes dos povos. Então, muitas dessas historinhas que a gente conta para as crianças, elas vêm com essa bagagem, né? Vêm com alguns conhecimentos teóricos sobre a história daquela região, né? A gente aqui, por exemplo, não tem em específico uma historinha, né, que a gente conta e que retrata especificamente a nossa origem. Mas, por exemplo, os índios, né, os indígenas, eles, nesse momento dessa troca com as crianças da tribo deles, eles sim têm historinhas infantis que retratam perfeitamente a história daquela tribo indígena, né? Então, esse momento ele é muito mais importante, como eu já acabei de falar, do que a gente consegue imaginar. É nesse momento que a gente insere os costumes do povo, né? A história, a geografia daquele lugar, enfim, tá? Então, essa é a última razão pelo qual é importante a gente ter esse momento, né? Esse contato com as crianças, tá? A criança, ao aprender algo com um avô ou com outro idoso, ele adquire respeito pela sabedoria adquirida, admira o outro, valoriza a tradição e deseja para si essa sabedoria que é enriquecida pelos anos, tá? O ancião, por sua vez, ao ensinar aquela criança, ele renova seu conhecimento ao percebê-lo através dos olhos infantis, revive as boas lembranças, consolida sua autoestima. Então, nesse contato entre velhos e jovens, verifica-se um enriquecimento mútuo, tanto em parte dos jovens, das crianças, quanto dos idosos, tá? Os velhos, eles melhoram a atenção, a memória, a saúde e o humor. E já os jovens ganham em paciência e em humildade. Então, através dessa cultura, o conflito, né, entre as idades pode transformar-se em parceria, a tolerância, dar lugar à integração, né, de novos passos no mesmo caminho antigo.
A gente dá um norte de novos passos para aquele mesmo caminho que já é antigo, tá? Então, existe uma cumplicidade, estabelece-se ali naquele momento uma cumplicidade entre as pessoas de todas as idades e de todos os estratos sociais frente a uma manifestação cultural, por meio, por exemplo, de um elo que é um elo invisível. Tá? Que já não se trata mais de rico ou pobre, branco ou negro, mestiço, rural ou urbano, enfim. Ele trata-se de ser brasileiro. E neste termo, quando a gente fala assim, brasileiro, né? Quando a gente coloca o hino nacional lá, todos se sentem iguais. Todos são iguais. Branco, preto, rico, pobre, enfim, né? Então a gente começa a trazer essa cultura, né, nessa questão para ampliar, para trazer o sentimento de pertencimento àquela região, no nosso caso, Brasil, tá? Então, olha só, a identificação dos diferentes segmentos da coletividade frente a uma equipe esportiva, por exemplo, defendendo o nome do país nos Jogos Olímpicos ou em um campeonato mundial, ou em frente a um filme que concorra a uma premiação internacional, cria um forte vínculo ante o qual desaparecem as diferenças menos significativas. Um exemplo muito, muito, muito claro para vocês é a Copa do Brasil, por exemplo. Quando chega a época de Copa, ninguém tá nem aí para quem é branco, preto, pobre, rico, não. Todo mundo se une para torcer para o Brasil ganhar a Copa, não é? Hoje em dia, talvez eu acredito que isso esteja um pouco menos forte do que já foi há uns anos atrás. Mas quando eu era mais nova, eu lembro que, meu Deus, era Copa, parava o mundo, parava o Brasil. Todo mundo, gente pintava rua, pintava portão, você passava nas ruas, era aquele monte de bandeirinha. Chegava na época dos jogos, até algumas empresas fechavam as portas para poder assistir aqueles jogos, né? Enfim, então esse momento, né, de coletividade é um dos mais explícitos de quando a gente usa a cultura, né, em relação à identidade social. Tá? Em torno desse ideal cultural, é possível a gente unificar toda uma nação e motivá-la para o importante trabalho de desenvolvimento social. Infelizmente, aqui no nosso país, a gente ainda não consegue ter essa mesma mobilização social frente a outras causas um pouco mais importantes do que Copa do Mundo. Infelizmente. Eu acredito que, com o passar do tempo, as informações sendo repassadas para os jovens e adolescentes, isso irá mudar. Da mesma forma que eu já citei para vocês, eu vou falar de novo, tanto que eu acho importante essa aula que vocês têm, que vocês precisam aproveitar, que eu já comentei com vocês, para vocês aproveitarem que na escola integral vocês têm momento de ter aula eletiva, para a gente poder estar debatendo esse assunto, que vocês não debateriam esse assunto em outra disciplina comum, né, do núcleo comum. Então, vocês não aprenderiam não teriam esse conhecimento nesse momento. Não agregariam essa informação para vocês nesse momento. Eu acredito que, por menor que seja o número de alunos que estão participando da aula, vocês que estão aqui já estão entendendo um pouco mais sobre a sociedade em si, sobre como essa cultura ela influencia em vocês e na sociedade em si, né? Daqui um tempo vocês vão ter aula de sociologia, tá? Existe uma disciplina específica para o estudo da sociedade, das pessoas como sociedade, dos grupos sociais, todas essas questões que a gente citou aqui, das classes, da identidade social, da consciência da classe, né? Enfim, é algo importante para vocês. Por mais que às vezes algum pense assim, para que eu estou estudando sobre isso? Daqui a uns anos vocês vão perceber a importância de ter visto isso aqui agora nesse momento, tá? Então, vamos lá, continuar. Então, a solução cultural é a melhor arma que dispomos para combater os graves problemas socioeconômicos de nosso país, pois a cultura interfere na autoestima de maneira surpreendente, atribuindo valor, identidade, disciplina e motivação para mudar. A cultura proporciona prazer em ser,
fazer e pertencer, sendo este o prazer sadio do bem viver, força capaz de contrapor-se ao medonho prazer das drogas e da tendência da autodestruição para que se dirigem os excluídos sociais. Tá? Então, isso aqui também é uma temática importante. Esses grupos sociais que eles são excluídos da sociedade, o que será que passa na cabeça daqueles povos marginalizados, né? Muitos deles, igual a gente fala muitas vezes, favela, tudo drogado, um monte de boca lá de droga e tal, de venda de droga, enfim. Por que que eles se recorrem àquilo? É muito mais fácil a gente julgar do que a gente tentar entender a realidade daquele povo. Então, a cultura ela é extremamente importante nesse aspecto. A gente vê hoje uma grande... como é que é a palavra que está me fugindo agora? A gente vê hoje em dia um grande aumento das culturas do gueto, por exemplo, da favela. Música, dança, arte, enfim, todas as formas de expressões que eles têm, a gente está tendo um grande aumento por isso, porque a gente hoje em dia tem uma visibilidade. A gente vê muitas ONGs, por exemplo, que trabalham com esses grupos sociais que são excluídos da sociedade, porque para eles lá excluídos, a exclusão, o que vai chamar para a atenção deles naquele momento vai ser as drogas, a autodestruição, né? Porque o que eles têm ali naquele momento? Eles não têm visibilidade, não têm nada. Por isso que a gente tem muito trabalho de ONG, até que deveriam ter mais participação do governo em relação a isso, para ter mais um olhar para aquela sociedade, né? Porque aquele pessoal lá da favela, eu falo favela, estou dando um exemplo da favela, mas a gente não precisa ir na favela para ver essa situação que eu estou expondo para vocês. A gente pode ir em um bairro um pouco mais distante, a gente consegue perceber a presença disso que eu estou falando para vocês. Mas, enfim, para aquele povo, o que eles têm de saída? Usar drogas, se autodestruir, se automutilar, né? Se suicidar, enfim. Eles não têm perspectiva. Agora a gente está vendo, igual eu acabei de citar, vários grupos levando arte, expressando, colocando oficinas dentro desses lugares para aqueles jovens se inteirar em outro meio, né? Aprender, entender aquela realidade deles, terem aquela consciência de classe daquela região deles e transformar a vida deles, né? Então a cultura, ela é muito mais importante do que a gente consegue imaginar, tá? E, como eu acabei de ler aqui, ela é a melhor arma que a gente dispõe para combater graves problemas socioeconômicos, para a gente combater esse contraste gigante que a gente tem de pobre, de rico, né, de negro, de branco, enfim, tá? Então, é isso. Então, a problemática que eu vou deixar em aberto para vocês. No Brasil, existem atualmente diversos grupos isolados trabalhando a cultura com a intenção de se integrar na sociedade, os segmentos marginalizados, como os menores, doentes, idosos, né? Qual a sua sugestão para integrar esses grupos à sociedade, utilizando a cultura como ponte? Então, a problemática da nossa aula de hoje, baseado no que nós acabamos de ver, né, de assistir nos vídeos, da explicação que eu acabei de dar para vocês, existem esses grupos, né, essas minorias, que são isolados da sociedade, tá? Idosos, menores, doentes, pobres, enfim. Existem vários grupos de minoria, depois vocês podem pesquisar na internet quando vocês estiverem fazendo atividade, tá? E aí eu quero que vocês me sugerem, não sei como que fala a palavra certa nesse momento, que vocês deem a sugestão de vocês, o que a gente pode fazer para integrar esses grupos na sociedade como uma forma cultural. A gente precisa utilizar a cultura como arma para integrar esses grupos na sociedade. Como que a gente pode fazer isso? Então, essa que é... Espera só um pouquinho que eu vou pedir pro meu cachorro calar a boca aqui. Billy! Psiu, parou! Acho que foi. Então, essa é a problemática, tá bom? Eu quero que vocês pensem bastante e deem as sugestões de vocês para a gente integrar esses grupos na sociedade. Igual eu acabei de explicar, utilizando a cultura como
essa ponte, tá? Para trazer esses marginalizados para a sociedade. E aí é a atividade de vocês da semana, tá? Então, eu já postei lá na plataforma, vocês podem olhar lá na plataforma, já está postado a atividade, tá bom? Que é essa perguntinha, mas eu escrevi ela lá no Word bonitinho para vocês. Então, já postei a atividade em Word PDF. Esse slide que eu acabei de explicar para vocês, eu também disponibilizei lá, já está disponível na plataforma. Esses 2 vídeos que a gente acabou de assistir juntos aqui na nossa aula, eu disponibilizei na plataforma. E assim que acabar a aula, eu vou subir esse vídeo da aula de hoje que está sendo gravada para o YouTube. E daqui umas meia hora, 40 minutos, esse vídeo também vai estar lá. Mas todos os outros que é necessário para a atividade já está disponível lá. Então, eu acho que não vai dar tempo de vocês começarem agora. Nossa aula acaba às 8h50, né? Isso, nossa aula vai estar acabando agora nesse exato momento. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho mais tarde, façam essa atividade. Eu quero que vocês produzam um texto de no mínimo 15 linhas, tá bom? Com essa sugestão. Você pode... Ah, professora, mas a minha sugestão ela é pequena, não vai dar 15 linhas. Mas eu quero que você escreva um texto, tá? Então, você pode fazer um texto introduzir, antes de você colocar a sua sugestão, você pode colocar, por exemplo, algumas informações que você achou relevante da aula, algo que você conseguiu aprender, que você conseguiu absorver da aula de hoje. Você pode montar um textinho e lá no final você coloca a sua sugestão, tá bom? Então, essa é a atividade da semana. Na aula que vem, antes da gente, vocês façam uma devolutiva para mim lá na plataforma, que eu vou corrigir, vou avaliar. E na aula da semana que vem, antes da gente iniciar o próximo conteúdo, vai ter um debate, tá? Todos os alunos que estiverem presentes na aula vão abrir o microfonezinho e vão falar. Pode ler, pode só ler a sugestão, pode só comentar algo que achou importante, mas todos os alunos irão abrir o microfone e fazer um debate. Então, já estou avisando para vocês já virem preparados para depois falar, ai, professora, não sei, não estou com vergonha, estou sem graça. Então, já vai preparando o psicológicozinho aí de vocês, que na aula da semana que vem, todo mundo vai conversar um pouquinho comigo, tá bom? Estou me sentindo muito sozinha, eu sou carente demais, e essa aula nossa aqui, ó, tá um monólogo, só eu que estou falando. Então, para a aula que vem, estejam preparados. Se alguém quiser já preparar um roteirinho, escrever aí o que quer falar, beleza. Se alguém só quiser ler o que escreveu da atividade, também tá beleza. Se alguém quiser fazer trazer uma informação a mais sobre isso que a gente discutiu, ótimo, tranquilinho, tá? Mas eu quero que vocês participem. Eu preciso da participação de vocês, tá bom? Combinado? Combinado, Sim. pessoal? Todo mundo conseguiu entender a atividadezinha da aula de hoje? Sim. Bem tranquila? Então, tá bom. Então, coloquem o nome de vocês no chat. Podem ir saindo da aula. Boa atividade para vocês. Boa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no WhatsApp, tá bom? Relacionada à atividade, enfim. Ou ao debate da aula da semana que vem. Qualquer coisinha que vocês tiverem dúvida, pode me procurar, tá bom? Beijão!